Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 16 de setembro, segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia de São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio e São Cipriano são exemplos de amizade, santidade e testemunha de Cristo. Ambos sofreram martírio no mesmo dia, com intervalos assim de 5 anos. Portanto, Cornélio foi eleito Papa no ano de 251, depois de um considerado período de ausência pela perseguição de Décio. São Cipriano, que viveu no século III, era de uma família rica de Cartago, na África do Norte. Então, o jovem era advogado e mestre em retórica, mas, inquietado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, tornou-se religioso entre 35 a 40 anos de idade. Então são assim exemplos de pessoa que devemos seguir, o qual, juntamente com toda a igreja, celebramos a sua memória no dia de hoje. São Cornélio e São Cipriano, rogais por nós. Então é com muita alegria que convido sua família para assim partilharmos o evangelho de hoje, tirado do evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. Então o oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram com insistência. O oficial merece que ele faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridades, mas tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Se ordena a um, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu empregado fazer isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, dois aspectos nos são relevantes para o entendimento deste evangelho dessa segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. A escuta e a fé. Então perceba que logo no versículo 3º do capítulo desse evangelho, ou seja, no capítulo 7 de Lucas, o evangelista vai falar do oficial romano que diz que havia ali ouvido falar de Jesus e enviado alguns anciãos dos judeus até ele a fim de que Jesus curasse o seu empregado doente. Portanto, a fé é um compromisso mitagógico, isto é, um caminho que nos conduz ao coração do mistério de Cristo. Ou seja, é um processo catequético de fé. Os que se propõem a seguir, antes de o fazer, escuta. Então, para reavivarmos a nossa fé, é necessário ouvirmos. Então veja que o discipulado de Jesus inicia-se na atitude de ouvi-lo, assim como Maria, como os apóstolos e com tantos outros que nos precederam. Então, o segundo elemento é o da fé. Perceba que no versículo 9 desse mesmo capítulo, Jesus faz um elogio ao oficial romano. Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então o motivo desse elogio deu-se pela humildade do oficial de enviar alguns dos seus soldados até Jesus para avisá-lo de que não era preciso ir até a sua casa, pois não sou digno de que tu entres na minha casa. Assim ele disse. Veja que sua fé é uma fé viva, uma fé forte, uma fé madura, pois vai além da perspectiva física. Crer sem necessariamente ter visto. Que ouçamos de Jesus esse mesmo elogio. Para tanto, peçamos
a ele a graça de uma fé assim, uma fé viva, uma fé forte, uma fé madura. Meus irmãos, queridas irmãs, apenas uma palavra de Jesus e a nossa alma será salva. Veja que aquele oficial romano não fazia parte do povo de Israel, mas acreditou no poder de Jesus e conseguiu a cura do seu empregado porque tinha fé. Apesar de ser uma autoridade romana, o oficial não quis um tratamento especial, nem se arvorou de sua posição para impor a Jesus a sua presença física, mas pediu apenas uma palavra para que seu empregado fosse salvo. Meus irmãos, queridas irmãs, esta manifestação do oficial teve um significado de humildade e de fé na palavra de Jesus. Humildade porque reconheceu a sua indignidade e a sua limitação. E fé, pois sabia que a palavra de Jesus continha poder de salvação, continha poder de vida. O exemplo do oficial romano é para cada um de nós uma mensagem de fé na palavra de Deus. Só uma palavra de Jesus nos basta para que sejamos salvos. Mas a nossa fé, caros irmãos, queridas irmãs, às vezes parece que não funciona se não enxergarmos as evidências, se não enxergarmos as confirmações, as provas, a nossa fé fica abalada, porque às vezes vacilamos na fé. Não nos contentamos somente com o que Jesus nos fala quando nos promete vida, salvação e santidade. Queremos orações especiais, sinais que nos revelam alguma coisa e não entendemos que apenas uma palavra de Jesus e a nossa alma será salva. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, reconhecer a nossa limitação é uma prática de humildade. E dispensar os privilégios e as regalias é uma prova de fé. Meus irmãos, queridas irmãs, se você fosse o oficial romano, você teria insistido para que Jesus fosse até a sua casa? O que você achou da atitude dele? Qual é a opinião que você tem de si mesmo? Quando você comunga, tem noção de que Jesus está visitando a sua casa, visitando a sua família? Você tem ideia da sua dignidade diante de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, para que possamos assim verdadeiramente abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, basta-nos somente uma palavra e nós seremos salvos. Abramos o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração para a palavra de Deus. E peçamos ao Pai que possa abrir a nossa mente para compreendermos sua santa vontade, a fim de nos conformarmos com a nossa vida com Ele. E peçamos a Ele que nos livre de qualquer tipo de preconceito, para que possamos assim estar atentamente ouvindo a palavra do Senhor. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.